Boa noite. Mais um ano começando. Na realidade, mais um ano terminou e Jesus ainda não voltou. E a gente começa 2023 falando com Ele, buscando a presença dEle num culto à distância. Assim, separados por essa tela mais uma vez. Eu tenho certeza que você gostaria de estar na companhia dos nossos irmãos, abraçando, confraternizando. Mas eu também entendo que hoje é um dia de comemoração, que você pode estar com a família, com aquelas pessoas que você ama. Mais um ano que começa e a nossa esperança precisa ser renovada. Até quando? Quanto mais aguardaremos? Nós temos dificuldade de lidar com a ideia da finitude humana. O homem é mortal e ele conta os seus dias cronologicamente. É por isso que nós dividimos o tempo e no dia de ontem, às 23h59, quando os segundos se aproximaram das 0 horas, nós fizemos uma contagem regressiva e iniciamos um novo ano. Mas o que mudou de ontem para hoje? O que faz desse 1º de janeiro um dia tão diferente do que foi 31 de dezembro? Continuamos sendo as mesmas pessoas, continuamos com as mesmas angústias, com os mesmos anseios, continuamos com as mesmas questões a serem resolvidas, continuamos talvez com a mesma conta bancária, com o mesmo carro, com as mesmas pessoas ao nosso lado, morando na mesma casa. O que mudou? Temos a impressão que a cada novo ano que se começa, temos a oportunidade de reescrever a nossa história. Ah, esse ano vai. E quantas promessas nós fazemos em final de ano, não é verdade? Prometemos que no ano seguinte nós vamos começar talvez um mestrado, um MBA, vamos voltar para a academia, vamos perder peso. Eu me lembro que comecei 2022 precisando perder alguns quilos e eu comecei 2022 prometendo perder alguns quilos e eu acabei 2022 tendo que perder pelo menos uns 5 a mais daqueles que eu prometi que perderia no início de 2022. São muitas promessas e a esperança de que algo novo nos traga dias melhores. Acontece que a vida ela é feita de um agridoce. A vida é uma sucessão de momentos amargos e doces. E quem vai dizer isso para nós é talvez o mais sábio dos homens que já viveu nessa terra, filho de um grande rei de Israel, talvez o maior deles, Davi, filho de Davi, Salomão. No livro do Pregador, o livro do Eclesiastes, no capítulo 3, há um clássico tratado sobre o tempo. E no verso 1 em diante, ele começa dizendo assim: tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Salomão está dizendo para nós que nada foge ao controle de Deus. Salomão está dizendo para nós que Deus está no controle de todas as coisas e tudo acontece na plenitude dos tempos. E ele vai dizendo assim, no verso 2 em diante: há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Aqui Salomão apresenta para nós isso que eu gosto de chamar de o agridoce da vida. A vida é uma sucessão de momentos, uma sucessão de fases. E é por isso que talvez nós não podemos tomar decisões definitivas em tempos provisórios. Há muitos momentos da nossa vida que são momentos provisórios. Eu não sei qual é o momento que você está vivendo. Eu não sei qual é o tempo que você está vivendo. Talvez você esteja vivendo um tempo de muita alegria. Talvez você esteja vivendo um tempo promissor na sua casa. Talvez você esteja vivendo um tempo de júbilo. Talvez 2022 tenha sido um ano muito bom para os seus negócios, um ano muito bom para os seus relacionamentos, um ano muito bom para o seu crescimento. Mas talvez eu esteja falando para alguns que estão nos assistindo, que tiveram um ano de 2022, tempos difíceis, tempos desagradáveis, tempos amargos, tempos de vale, tempos em que a vida parece ter até perdido o sentido. Salomão está dizendo para nós que a vida é essa sucessão de momentos, janelas da existência. Há tempo na vida que entendemos ser o tempo de nascer, mas há também tempos mórbidos, tempos de morte. Nós vivemos recente a pandemia, em que nos trouxe um tempo de morbidez,
Um tempo em que tivemos que lidar com a morte e encará-la frente a frente. Tempos difíceis. O amargo da morte não foi maior do que o doce da vida. Parece que a vida sempre encontra um meio, enquanto nos cemitérios muitos serviços fúnebres, como pastor, tive que fazer. Também tive nesse período o privilégio de apresentar muitos bebês na igreja em que pastoreava antes de vir para cá e que pastoreava durante a pandemia. E cada novo bebê que eu apresentava naquela igreja era uma alegria no coração de perceber que a vida sempre encontra um meio. Mas ele também diz que há tempo de plantar e tempo de arrancar o que plantou. Há tempo de investir e tempo de colher o que investimos. Há tempo de matar e tempo de curar. Tempo de derribar e tempo de edificar. O verso 4 diz que há tempo de chorar e tempo de rir. É Paulo quem vai dizer no capítulo 12 de Romanos que o verdadeiro amor é aquele que é capaz de se alegrar com os que se alegram e de chorar com os que choram. Porque a vida é uma sucessão de tempos amargos sendo sucedidos por tempos mais doces. E talvez a felicidade e o dulçor da vida esteja justamente na superação dos momentos amargos que vivemos. A Bíblia vai nos dizer que o choro pode durar uma noite, mas a alegria é a previsão certa do amanhecer. Não sei se você virou esse ano com mais relatos de choro do que de sorrisos. Mas é necessário dizer que tudo passa. E é por isso que talvez você precisa aprender a desfrutar os momentos alegres da vida. Porque às vezes a gente não sabe celebrar, a gente não sabe aproveitar. Se você está vendo dias de alegria, aproveite, porque eles vão passar. Mas se você também está vivendo dias de choro, aguente, siga firme, não desista, porque eles também vão passar. Salomão continua dizendo que há tempo de prantear e tempo de saltar de alegria. No verso 5 ele diz: há tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras. Tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar. Eu me lembro que em março de 2020 eu me despedi de alguns amigos nos abraçando, fui para casa, dormi. No dia seguinte, literalmente, eu acordei com o noticiário dizendo que estávamos praticamente proibidos de abraçar. Tempos de distanciamento social. Mas há também uma recomendação de que a inteligência da vida, há tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras. Há tempo em que os nossos negócios estão indo bem, há tempo em que a economia está aquecida, há tempo em que nós precisamos investir, gastar, aproveitar, espalhar pedras. Mas há tempos de austeridade, há tempos em que precisamos economizar, há tempos em que precisamos adiar aquela viagem, há tempos em que precisamos repensar a troca do carro, há tempos em que precisamos considerar continuar no lugar onde estamos, há tempos em que precisamos economizar. E aqui está a inteligência da vida. Não é sempre que nós vamos esbanjar e gastar e ter condições de investimentos agressivos. Precisamos fazer a leitura do tempo que vivemos, o tempo que se coloca a nós, a vida que se está posta a ser vivida. É uma vida que vai trazer o amargo e o doce, mas se tivermos sabedoria, se depositarmos a confiança no Senhor, saberemos discernir o tempo que vivemos e perceber se é tempo de investir ou tempo de economizar. O verso 6 diz que há tempo de buscar e tempo de perder, tempo de guardar e tempo de deitar fora, tempo de rasgar e tempo de costurar, tempo de estar calado e tempo de falar. E talvez essa última recomendação seja uma das mais difíceis. Há momentos na vida em que precisamos aprender a sabedoria do silêncio. Há alguns que têm um ímpeto pela fala. Há alguns que têm um ímpeto por a precipitação da participação. Há alguns que gostam de falar quando não deviam falar. Há alguns que gostam de
contribuir com algo que talvez não seja pertinente, porque não sabem o momento de se calar. E quantas vezes nas nossas relações essa recomendação seria bem-vinda e a gente descarta, não é mesmo? Quantas vezes em casa, convivendo com alguém que amamos, nosso cônjuge, e nós sabemos que nosso cônjuge passou por um momento delicado, ou alguma situação que o desagradou naquele dia, e que uma fala nossa pode ser prejudicial, mas a gente insiste em falar quando devíamos nos calar. A gente acaba magoando ainda mais pessoas, aquela pessoa que nós tanto amamos, porque não sabemos respeitar o tempo da pessoa, porque não sabemos respeitar o momento de estar calado, não sabemos discernir os momentos mais simples e singelos da nossa vida diária, do cotidiano. Recomendações simples. No verso 7, 8, ele vai dizer assim: há tempo de amar e tempo de aborrecer, há tempo de guerra e tempo de paz. Eu não sei se a minha geração pôde experimentar um tempo de paz plena no mundo que vivemos. Um mundo cada vez mais globalizado, de interesses múltiplos, de lideranças plurais, geopolíticas. A todo momento os noticiários noticiam tempos de guerra. Notícias de guerra. E o que seria esse tempo de paz que tanto almejamos? Talvez consigamos na nossa microesfera de existência, daqueles que estão circunstantes a nós, promover tempos de paz. Mas se a gente tirar o foco do contexto global, a gente poderia trazer também para o contexto mais próximo de nós. Como são as nossas relações na nossa casa? Que tempo que temos vivido com os nossos filhos, com o nosso cônjuge, com os nossos pais, nos nossos negócios? Temos vivido tempo de guerra ou tempo de paz com os nossos sócios, com os nossos fornecedores, com os nossos clientes, com os nossos funcionários, com os nossos chefes? E quando trazemos para o circuito da igreja os nossos irmãos, que tempo temos vivido como igreja? Tempo de promoção da paz, da irmandade, da comunhão? Ou tempos de desentendimento, de desavenças, daquilo que devia ser estranho a uma comunidade cristã? Sabe, eu não sei que momento da sua vida você está vivendo. Numa vida agridoce, eu não sei se você está desfrutando nesse momento do amargo ou do doce. Mas eu quero te dizer que a esperança que um novo ano nos traz é aquela renovação da esperança de que isso tudo vai passar, porque nada do que essa vida tem para nos oferecer é perene. Tudo que essa vida nos oferece é perecível. E é isso que nos incomoda a todos nós. Porque nós não sabemos nos alegrar com o hoje, nós não sabemos nos contentar com o que está posto. A vida nos incomoda porque ela não nos satisfaz, e ela não nos satisfaz por conta de uma outra declaração de Salomão nesse capítulo mais adiante. Há algo no nosso coração que faz com que nós não nos sintamos satisfeitos com nada do que essa vida tem para nos oferecer. E preciso já lhe decepcionar: se você terminou 2020 descontente, te digo, 2023 também não terá o poder de te satisfazer e contentar. Sabe por quê? Porque Ele não tem condições de te oferecer, e nada do que Ele lhe traga dará condições de satisfazer a fagulha e a centelha divina que Deus colocou no meu e no teu coração. Há algo que Deus colocou no meu e no teu coração que nos torna insatisfeitos com tudo aquilo que essa vida pode nos dar. E essa talvez tenha sido uma brincadeira de mau gosto que Deus fez com a gente. Se é que pode se dizer isso a respeito de Deus, e claro que não. Mas no verso 11, Salomão vai dizer assim: tudo fez Deus formoso no seu devido tempo. Também colocou Deus
a eternidade no coração do homem, sem que esse possa descobrir as obras que Deus fez desde o princípio até o fim. O ser humano é um tipo de bicho que sabe mais do que precisava e menos do que devia para ser feliz. A gente é o tipo de bicho diferente dos outros bichos, porque diferente dos outros bichos, a gente sabe mais do que devia para ser feliz. A gente sabe que vai morrer, a gente sabe que essa vida tem um fim. E uma vez que a gente sabe mais do que devia, a gente sabe menos do que precisava, porque a gente não sabe nem quando nem como. Então, nessa janela de existência, que para alguns pode durar 80, 90, 100 anos, para outros menos, a gente tenta encontrar um sentido. E o problema é que a gente tem buscado sentido naquilo que não pode dar sentido para a nossa existência. Sabe por quê? Às vezes a gente desfruta de mais momentos amargos do que momentos doces. Porque a gente cria a ilusão e a expectativa de que as coisas dessa vida poderão nos dar ou conferir sentido à nossa existência. E eu preciso lhe dizer que nada do que essa vida tem para nos oferecer será capaz de dar sentido para a nossa existência. Porque o nosso coração pulsa por algo que essa vida não pode nos oferecer. O nosso coração pulsa pela eternidade. E tudo que esse mundo tem para nos oferecer é passageiro, é perecível. E é por isso que às vezes a gente fica adiando para o ano que vem. A gente fica adiando para o ano que vem a nossa felicidade. A gente fica adiando para o ano que vem o nosso contentamento. A gente fica adiando para o ano que vem as nossas realizações. A gente fica sempre adiando a alegria para o ano que vem. Ah não, quando eu me formar, quando eu me casar, quando eu encontrar alguém para namorar, aí eu vou ser feliz. Aí a gente encontra alguém para namorar e realmente é alegrador, mas a gente ainda sente insatisfações e descontentamentos. Então a gente fala assim, não, quando eu casar, aí então eu vou ser feliz. E a gente casa e é alegrador, mas a falta continua. A gente fala, não, então é quando eu tiver os meus filhos, quando eles nascerem, aí eu vou ser feliz. E aí a gente tem os filhos e eles nos trazem uma alegria como nada mais pode nos trazer, mas a gente ainda se sente incompleto. E aí alguns começam a pensar alternativas de vida. Não, mas quando eu terminar o mestrado, não, mas quando eu conseguir aquele emprego, aquela promoção, quando eu estiver naquele posto, não, quando eu me mudar, quando eu conseguir morar fora do país. E a gente muda de país e as coisas continuam dentro do nosso coração mal resolvidas. E a gente sempre adia para depois. E esse depois nunca nos traz a satisfação plena para a existência. Sabe por quê? Porque não há nada, nem agora, nem no depois, nesta vida, capaz de trazer sentido para a nossa existência. Porque o nosso coração pulsa por algo que essa vida não pode nos oferecer, que é a eternidade. E aí eu concluo com uma provocação de C.S. Lewis, o autor das Crônicas de Nárnia, do Cristianismo Puro e Simples. No seu Cristianismo Puro e Simples, quando ele vai dizer que tudo que o coração do homem deseja é porque é possível que exista. Se o bebê nasce desejando leite, é porque há a amamentação materna. Se nós desejamos comida, é porque ela está disponível. Se nós temos sede, é porque existe a água. Se nós temos desejos íntimos relacionados à sexualidade, é porque o sexo é possível, C.S. Lewis vai dizer. No entanto, se o nosso coração deseja a eternidade, mas não há nada nesta vida que seja eterno, de duas uma: ou somos loucos, ou não fomos feitos para este mundo. Se o nosso coração pulsa a centelha da eternidade, é porque a nossa pátria não é aqui. São Paulo pode ser o seu endereço, mas São Paulo não é o seu lar. O meu desejo, nesse 1º de janeiro de 2023, é que você desista de buscar encontrar sentido na existência, nas coisas que esse mundo pode oferecer, e que você coloque o seu coração no alto, até que Ele venha. É precisamente nas coisas da eternidade, nas coisas simples da nossa fé, no buscar da palavra, no nos ajoelharmos para falarmos com o nosso Criador,
na comunhão com os irmãos, quando a gente se reúne como corpo de Cristo, como igreja. É ali que a gente pode desfrutar um pouquinho do gostinho da eternidade que está por vir. 2023 não será um ano melhor do que 2022, se você continuar com as mesmas expectativas, se as suas expectativas continuarem no lugar errado. 2023 será um ano agridoce, como foi 2022, de sabor e de dissabores. Mas o que pode fazer a nossa esperança ser renovada é a certeza da breve volta de Jesus que pulsa no nosso coração, para que possamos voltar a viver naquele jardim onde a eternidade era real, e que as suas expectativas sejam redirecionadas das coisas desse mundo para as coisas da eternidade. E aí então você vai se contentar até que Ele venha. Que 2023 seja seja um ano de reconciliação com a eternidade, porque só ela pode satisfazer os desejos mais essenciais do nosso coração. Eu quero, nesse 1º de janeiro de 2023, fazer essa oração pela tua casa e pela tua família. Eu quero orar com você para que você encontre satisfação naquilo que é eterno, que vem lá do alto e que seja real na tua vida durante todo esse ano de 2023. Aí onde você está, eu quero convidar você a fechar seus olhos. Eu não sei se você está em pé, eu não sei se você está sentado, eu não sei se você está sozinho assistindo esse vídeo, às vezes dirigindo, num celular, num tablet, na televisão ou num computador. Eu não sei se você está reunido com a sua família nesse 1º de janeiro, se você está só com alguém com quem você compartilha a vida, ou se você está sozinho, mas nesse momento eu quero que você feche os olhos. Se tem mais alguém do teu lado, que você, quem sabe, abrace essa pessoa. Esse é o momento da nossa família, da família da Igreja Central Paulistana. E que em família nós recebamos a eternidade já agora, até que Ele venha, nesse 1º de janeiro de 2023. Feche seus olhos. Querido Deus, nosso Pai, mais um ano se findou e o Senhor ainda não voltou. O nosso coração continua ansiando por algo que essa vida não consegue nos satisfazer. O nosso coração ainda anseia pela eternidade que o Senhor colocou no nosso coração. Essa pequena centelha divina da eternidade faz com que a gente não fique satisfeito com nada que essa vida possa nos oferecer. É possível que eu esteja aqui falando para algumas pessoas que ainda estão iludidas com aquilo que essa vida tem oferecido a ela, iludidos com aquilo que é perecível, achando que aquilo é eterno. Senhor, poupe essa pessoa da desilusão. Mas se a desilusão e a decepção for necessária para que ela volte os olhos para a eternidade, então, Senhor, que ela passe pelo dissabor da decepção com as coisas dessa vida, para que ela entenda que só há segurança naquilo que é eterno, e aquilo que é eterno não está aqui, está no alto. Que 2023 seja um ano em que a gente gaste mais tempo com as coisas de cima do que com as coisas aqui, porque isso revela para onde a gente está indo. Que o Senhor abençoe cada família que está conectada nesse momento. Que Cristo Jesus seja um hóspede bem-vindo no lar de cada família da Igreja Central Paulistana. E que Ele possa ser percebido nesse momento, onde quer que essa pessoa esteja assistindo esse vídeo. E que a presença de Cristo Jesus, sentida e percebida, possa acalmar um coração desejoso pela eternidade e contentar esse coração nesse 1º de janeiro de 2023. É o que eu te peço por Jesus. Amém. Que Deus abençoe você e um feliz 2023 para a nossa comunidade e para a tua casa.